E a partir de 1º de janeiro, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha passa a ser administrada pelo diretor Rafael Ayub. Convidamos o administrador para falar sobre a gestão pública e também sobre os desafios de estar à frente de um dos maiores hospitais da região. Rafael, você tem uma vasta experiência em gestão hospitalar e novamente, ano que vem, você assume o controle do Hospital Santa Terezinha como administrador. É um momento novo, é um desafio novo, muitas coisas mudaram nesse período, mas a tua experiência conta bastante. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência como gestor em um hospital. Sandra, primeiro agradecer esse espaço aqui na TV Erechim, cumprimentando nossos telespectadores, dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, hoje falando então como futuro diretor executivo do Santa Terezinha, uma instituição que já trabalhei lá durante 6 anos, de 2010 a 2016, e onde tive uma experiência muito enriquecedora, né? O hospital, ele é uma empresa, a gente fala, que trabalha 24 horas e não fecha nunca, né? E ninguém busca o hospital porque simplesmente passou ali, achou bonito, quero entrar. Geralmente eles buscam numa hora de dor, numa hora de necessidade, e é isso que a gente tem que preparar cada vez mais as instituições hospitalares ou de saúde a estarem preparadas a receber essas pessoas, né? Os desafios mudam ao longo dos anos, realmente, e eu tive a oportunidade de, mesmo estando na Câmara de Vereadores, ter uma experiência também no Hospital de Canela. Durante então meu mandato como vereador, houve uma intervenção lá por parte do prefeito e ele me convidou para participar lá de uma equipe que trabalhei nos primeiros meses da intervenção e vivi uma realidade diferente da de Erechim. Aqui temos um hospital com quase 200 leitos, uma estrutura sensacional, bloco cirúrgico que nós inauguramos lá atrás da melhor estrutura. Hoje continuaram-se as reformas e os projetos de melhoria. Hoje temos entregue à comunidade o serviço de radioterapia, um pronto-socorro novo, inclusive com bastante ajuda da Câmara de Vereadores, inclusive com repasse de recursos. Mas a experiência em Canela, por exemplo, é de um hospital que não tem UTI. Certo. Então, a gente aqui, às vezes, a gente critica o serviço de saúde, mas a gente não conhece a realidade dos outros lugares. A gente está muito bem servido aqui, tanto de equipamentos como de profissionais da área da saúde. Claro que a gente tem dificuldades na área hospitalar e o Covid trouxe algumas mais, né, Sandra? Então, hoje o que a gente visualiza voltando ao Santa Terezinha é encontrar uma instituição equilibrada financeiramente nesse momento, em virtude de grandes repasses que a Prefeitura fez ao hospital, em virtude dos repasses do governo estadual e federal em relação ao Covid, de uma restrição de alguns procedimentos que custavam um pouco mais ao hospital, como algumas cirurgias eletivas, justamente para se liberar a estrutura para o Covid. Então a expectativa da gente é encontrar sim uma área hospitalar hoje com uma demanda muito grande ainda na área do Covid, mas com uma demanda muito grande também e tentar organizar os próprios mutirões de saúde, que foram uma promessa de campanha, de montar uma estrutura possível de fazer isso com segurança, num tempo curto e ainda convivendo com o Covid, né? Então acho que esses vão ser os principais desafios que a gente vai ter nessa nova administração à frente do Santa Terezinha, já que contando com essa força da comunidade que tem ajudado muito nos últimos anos aí, inclusive com recursos financeiros, mas entendendo que o Santa é nosso, a gente tem que atender a região por força de contrato, por força de regulamentação das regiões de saúde, mas é um hospital com DNA erechinense, que tem que ter a ajuda dos municípios para custeio, tem que receber a ajuda do município, porque o que todo mundo sabe é que a tabela do SUS é defasada e o atendimento de qualidade requer investimentos na área da saúde. Então a gente espera conseguir aumentar as receitas, ainda equilibrar isso entre receitas e despesas, porque infelizmente, apesar de todos os movimentos, de todos os incentivos, o Estado ainda não reviu a questão da orçamentação, principalmente em relação ao incentivo, que já está mais que comprovado que o Santa é prejudicado nessa distribuição em relação aos outros hospitais de Estado, principalmente se comparada à sua produtividade a dos outros hospitais. Então, melhorar as receitas, renegociar contratos, para que a gente possa aí tentar reestruturar o hospital financeiramente, equilibrando receitas e despesas, o que não é uma missão fácil realmente para oferecer uma saúde de qualidade, né, Sandra? A gente sabe que o Hospital Santa Terezinha, ele é um hospital que já está aí há muitos anos, então nesse decorrer dos anos foram feitas várias obras, como diria alguns, um remendão.
É verdade. No último ano foi reformado o pronto-socorro do hospital, o qual está muito bonito. Eu acho que está muito fácil o acesso para as pessoas que procuram o hospital, mas também teve um grande apoio de empresários da comunidade que reformaram quartos. Essa ideia de inserir a comunidade dentro do hospital nessas reformas vai continuar? É importante? É muito importante, Sandra. Eu diria que, como a gente fala que a área da saúde tem uma escassez de recursos, né? E eu mudando um pouco aqui, eu mostro o que aconteceu na área da segurança pública, por exemplo, né, Sandra? Com incentivo através de ICMS, que seja um programa que foi lançado pelo governo ainda Sartori, o PSEG, onde as empresas disponibilizam ICMS justamente diretamente para a área da segurança pública. Houve um envolvimento da nossa comunidade, das entidades aqui, para a efetivação do projeto Sentinela, em parceria com o Concepro, com reparto de recursos do município, mas também da iniciativa privada em sua grande parte. E na saúde não pode ser diferente realmente, né, Sandra? Então, é com muita alegria que a gente vê a comunidade abraçando Santa Terezinha, entendendo realmente que é a principal casa de saúde para os nossos trabalhadores, para aqueles que trabalham nas empresas, para os profissionais para os contribuintes que não têm um plano de saúde, e tem auxiliado lá o Santa Terezinha, seja com o projeto Abrace ao Santa, uma iniciativa inicialmente partida até da Câmara de Vereadores, seja com empresas, e a gente tem visto no Covid, que sensacional e que alegria para os funcionários lá do Santa Terezinha receberem uma refeição, receberem um carinho, receberem um incentivo de alguma maneira de uma empresa aqui de Erechim, porque isso faz eles terem a real noção da importância deles, principalmente frente a um Covid. E é por isso, Sandra, que eu me permito também usar esse espaço para pedir para a comunidade realmente. O Covid não foi embora e a gente tem que se proteger, tanto para que esteja a estrutura hospitalar preparada para o atendimento de quem necessitar, mas que a gente não acelere a propagação desse vírus. Então vamos manter as etiquetas respiratórias, vamos utilizar a máscara, vamos lavar a mão, usar o álcool gel, para que a gente possa se proteger e ainda ter a disposição de auxiliar, sim, o hospital como comunidade nessas demandas. Temos inclusive um projeto sensacional que foi lançado semana passada em parceria com a RGE, que as pessoas que estão recebendo a conta de luz na sua casa hoje, está vindo um folder junto, onde a pessoa pode, por livre e espontânea vontade, preencher o papel e resolver doar 3, 5 ou 10 reais, acho que tem valores mais altos também no papel, pro Santa Terezinha, que isso já vem debitado da conta de luz para ajudar. É um hospital do município? Se o recurso não sair da ajuda da comunidade, vai sair do executivo, vai sair dos impostos. Então, a gente sabe que aquela pessoa que pode e que tem a condição de auxiliar, se puder preencher esse documento, vai ser mais uma valia. Quem puder, no programa da Nota Fiscal Gaúcha, inscrever lá o Hospital Santa Terezinha também como beneficiário, também ajuda, porque são recursos importantes na qualificação do pessoal, na qualificação do material, para a gente ter cada vez um hospital mais aconchegante para quem procura, mas principalmente com qualidade nos seus atendimentos, né? Um dos serviços esperados pela comunidade, também pela região, é o credenciamento da hemodinâmica. O que acontece que até hoje o hospital não conseguiu este credenciamento? Sandra, bela pergunta. Na verdade, por que a gente fala tanto, né, do credenciamento em hemodinâmica? Porque é mais uma especialidade em alta complexidade que temos total condição de fazer aqui em Erechim. Nós temos médicos aqui em Erechim que fazem esse mesmo procedimento em Passo Fundo, então podem fazer aqui. Nós temos máquina aqui em Erechim que já pode fazer. Nós temos espaço dentro do Santa Terezinha com salas do bloco cirúrgico preparadas para fazer. Por que não andou ainda, né, Sandra, que é a pergunta que tu fizesse? Justamente porque a discussão com o governo do estado, ela tem se dado em um sentido. Nós temos hoje disponível em Erechim um equipamento que faz esse procedimento, que ele se encontra hoje no Hospital de Caridade. Tentamos de duas formas já tentar o credenciamento. Uma, fazendo uma parceria entre o Santa Terezinha e o Caridade, porque o Estado entende que os credenciamentos de alta complexidade devem obrigatoriamente ser realizados dentro da estrutura pública. Mas nós também vemos a possibilidade daqui a pouco então fazer um contrato, um termo de aluguel, então que seja do Santa Terezinha com o Caridade daquele espaço, porque temos serviços credenciados em locais fora do Hospital Santa Terezinha, por exemplo, a litotripsia, que não é feita dentro do hospital hoje, mas é feito aqui na região. Então se buscaram essas alternativas, e infelizmente o Estado nunca entendeu essa viabilidade, mas temos o compromisso sim com a comunidade em primeiro lugar e com a equipe médica da cardiologia, e vamos estar sim nos primeiros dias já reencaminhando esse pedido, vamos conversar com o governo do estado, porque entendemos que mostramos justamente nesse período de pandemia a importância de ter esse serviço aqui.
porque certamente, além de estarmos perdendo vidas com o Covid, quem sabe não estamos perdendo vida por falta de um procedimento de hemodinâmica que teríamos capacidade de fazer aqui, justamente porque o Covid está impedindo deslocamentos ou processos eletivos. Desculpe. Então, essa dificuldade de encaminhar pacientes para outras referências, mesmo diante do Covid, seria mais uma amostra da possibilidade e da capacidade que temos de resolver esses casos aqui. E daqui a pouco está evitando mortes ou complicações na área da saúde. Então, eu tenho certeza que junto à equipe de cardiologistas, junto a todas as empresas médicas aqui de Erechim, a gente vai conseguir fazer uma força-tarefa e vai conseguir mostrar ao governo do estado a capacidade que temos e a importância de termos esse serviço aqui, até para oferecer também para o estado em outras regiões que não têm esse atendimento também, né? Com certeza. Esse momento de Covid, as cirurgias eletivas, elas foram limitadas. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardíaco que precisa de uma cirurgia de emergência. Nessa limitação, a gente não pode perder mais vidas? A gente tem visto, Sandra, com grande preocupação, principalmente quando a gente pensa a saúde daqui para frente, e vários estudos mostrando isso, que tem gente que fala até, se fala hoje muito em ondas, né? Onda do Covid, segunda onda, terceira onda, mas se fala numa forma de onda não relacionada ao Covid, de problemas na área da saúde. Sim. Nós temos exatamente isso que tu falou, daqui a pouco são pacientes cardiopatas ou pacientes com diabetes. Eles são pacientes crônicos que geralmente fazem acompanhamento de 6 em 6 meses para ver dosagem de medicamento, para fazer exames, para ver como anda o tratamento. Com o Covid, muitos desses atendimentos foram suspensos, muitos pacientes também não procuraram realmente por medo do Covid, e acaba que essas doenças, se tu não fez a revisão em 6 meses, daqui a pouco tá 1 ano sem revisão, tu tá tomando a mesma medicação, o teu caso tá agravando e isso vai parar na hora hospitalar com um custo muito mais elevado. Então essa é uma preocupação também realmente da área da saúde, justamente o impacto que as outras doenças vão trazer para o sistema de saúde logo ali na frente. Se já não estão trazendo, às vezes a gente até discute isso, né? Será que não estamos perdendo vidas também por falta de outros atendimentos? Provavelmente sim. Uma cirurgia ortopédica, às vezes que não é de urgência, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, que a gente sabe que normalmente já tem dificuldades, porque o prazo é demorado de se fazer essas cirurgias. Daqui a pouco, aumentando mais esse prazo, é um paciente que vai agravar. Daqui a pouco não é mais uma cirurgia tão simples, é uma cirurgia mais complexa, que daqui a pouco complica, precisa de um leito de UTI e os custos na saúde vão aumentando. Por isso que é importante a gente trabalhar em conjunto, tanto a área hospitalar como a área da Secretaria Municipal de Saúde, mas apostando e forte na atenção básica e na prevenção desses casos. Então, de alguma forma, reorganizar a rede, tentar separar realmente o que é Covid do que não é, para a gente tentar imprimir um ritmo um pouco mais rápido nessas outras patologias, para não correr esse risco mesmo de agravamento e até de necessidade de mais investimento na área da saúde daí, né? Hoje nós temos um pronto-socorro totalmente reformado e a capacidade de atendimento do pronto-socorro, as pessoas estão esperando muito para ser atendidas, porque essa sempre foi uma reclamação da população, de ficar lá 2, 3 horas até que o médico atenda. Muitas vezes crianças em período febril e as mães lá esperando e elas acabavam reclamando em redes sociais. O sistema de urgência e emergência, né, Sandra, ele é delicado realmente, né? E existem algumas regras que a gente tem que executar para o atendimento ser bem sucedido. Hoje em Erechim nós temos, talvez possamos dizer que nós temos 3 serviços de pronto atendimento, de urgência e emergência. O pronto-socorro do Santa Terezinha, o pronto-socorro do Caridade e a unidade ali municipal de referência e atendimento à saúde, a antiga UPA que se chamava, que é um lugar de pronto atendimento também. O que acontece hoje? E aí é que a gente fala da importância de ter uma atenção básica também atrelada a esses serviços. Muita gente procura o hospital com doenças não tão graves, digamos assim, né, Sandra? Então existe lá um protocolo de classificação de risco de paciente. Então o que tem que acontecer obrigatoriamente é todo paciente que chega ao pronto-socorro, ele tem que passar por uma avaliação inicial com a enfermagem. Essa não pode demorar, porque é ela que vai classificar o paciente. Então ela classifica o paciente como amarelo, como laranja, como vermelho ou como azul. Cada cor indica a gravidade do paciente e cada um tem um teto de limite de tempo para atendimento. O que a gente sempre fala do pronto-socorro do Santa Terezinha? Cerca de 80% do atendimento realizado em pronto-socorros de qualquer hospital do Brasil
geralmente não seriam casos para estar no pronto-socorro. Mas por que estão? Ou porque a UBS está fechada, ou porque não tem mais consulta com o médico, ou porque o médico está de atestado na UBS, por diversas razões, né, Sandra? Ou porque o paciente quer um exame de sangue na hora, não pode esperar 3 dias ou 4 dias para coletar, que seria o razoável de se esperar num caso não de urgência e emergência. Então começa por aí já a superlotação. Temos como evitar isso? Não temos. Então temos que nos preparar para atender. Certo. O que acontece numa maioria das vezes? Que a gente dispõe na maioria dos horários de um profissional só médico atendendo realmente. Aí está o gargalo. Podemos botar mais? Podemos. Custo para o hospital. Se nós estamos falando de um hospital que já custa 500, que já tem um déficit de 600 mil a 700 mil por mês, provavelmente mais um profissional durante todo o horário do pronto-socorro custe uns 100 mil reais a mais por mês. É um custo elevado, mas é necessário e é isso que a gente vai ter que medir. Se realmente é necessário ter um segundo profissional, de onde vamos tirar esse recurso, se fortalecemos a atenção básica para atender esses casos, se encaminhamos aquele caso de menor gravidade, então uma ficha amarela, por exemplo, tentar convencer o paciente a dizer procure a sua UBS, mesmo que demore o exame, tem casos muito mais urgentes aqui. Fora isso, existem as necessidades de atendimento de urgência urgentíssima. Então, a gente tem lá já a fila normal de pacientes que vão de livre e espontânea vontade ao pronto-socorro, mas todo dia tem acidente, todo dia tem violência doméstica, infelizmente, todo dia tem acidente com arma branca ou com arma de fogo, e esses pacientes eles passam na frente do atendimento e desmobiliza todo aquele atendimento do cara eletivo que buscou lá o pronto-socorro, que às vezes já está 1 hora esperando. E outra crítica que a gente tem muito grande da comunidade, e de certa forma a gente sempre tenta explicar, mas sabe que é difícil, são também aquelas pessoas privadas de liberdade, ou seja, os presidiários, que às vezes acontece algum motim ou alguma lesão dentro do presídio e eles são deslocados com oficiais da SUSEP ou até às vezes da Brigada Militar por uma consulta médica, um exame de corpo de delito que é obrigatório a fazer. Nós não temos como, pelo risco de se haver uma ação para resgate de um preso, de deixar ele esperando junto com os outros. Então, realmente, essas pessoas passam na frente para o atendimento, são atendidas para serem liberadas logo e voltarem lá para o presídio. A gente sabe que é de difícil entendimento, ninguém imagina, né? Pô, um preso tem um favorecimento antes. Mas é assim até por questões de segurança das próprias pessoas que buscam o atendimento lá, de não estarem expostos a daqui a pouco um tiroteio dentro do pronto-socorro ou uma briga dentro do pronto-socorro, mesmo que geralmente monitorados por agentes da SUSEP ou da Brigada, porque a gente não sabe nunca o nível de periculosidade desse presidiário. Então são algumas questões realmente nevrálgicas no pronto-socorro que o nosso trabalho sempre é esse, é tentar fazer com que os funcionários entendam a necessidade de cordialidade no atendimento, de informação permanente, vai continuar, vai demorar ainda, aumentou o tempo de espera, se ficou mal, reavalia de novo com a enfermeira. E eu acho que é esse trabalho que a gente tem que talvez intensificar mais, para que a comunidade reconheça também a importância daquele trabalho, a importância da classificação de risco no atendimento, inclusive para salvar algumas vidas, porque simplesmente se fossem por ordem de chegada, um cara que está infartando ia ter que esperar a fila de uma pessoa que está talvez só com uma dor de cabeça, que também procura o pronto-socorro, ou uma dor nas costas, que geralmente quando vamos perguntar desde quando está com dor, dizem 4 ou 5 dias, e quando agravam acabam procurando pronto-socorro. Então é um gargalo sim, a gente sabe disso, né, Sandra? É um gargalo em quase todos os hospitais. Aqui não é desmerecer nenhum, mas a gente sabe que no Caridade também se espera atendimento, na UPA também se espera. O que a gente tem é que tentar organizar e ser cada vez mais transparente, mostrando esses critérios e organizando a rede de atenção básica também para poder estar capacitada a atender esses casos de menor gravidade, né? Rafael, quando a gente fala de saúde, seja com administrador, seja com médico, enfermeiro, nós falamos de vidas. Vidas que precisam ser preservadas. Em virtude da pandemia que a gente está passando, muitos profissionais da saúde foram afetados. E isso vai refletir muito no próximo ano. Falta de funcionários nos seus postos de trabalho, vai reduzir as equipes justamente por problemas psicológicos. Eles estão numa pressão bastante grande, acho que você sabe disso melhor do que eu até. Como lidar com essa situação ano que vem? Administrar, mas também cuidar dessas vidas. Eu acho que é o principal, né, Sandra? E a gente tem visto campanhas aí muito interessantes e muito importantes. Tu falava, foi feito um levantamento pela MAU, pelo Comitê Regional, que mostra que até o dia de ontem, eu acho, se eu não me engano, até segunda-feira dessa semana, 326 profissionais da área da saúde tinham se afastado desde o início da pandemia. Isso significa metade do Hospital Santa Terezinha, Sandra, para as pessoas terem noção. Em toda a região, obviamente, mas os 2 maiores hospitais estão aqui em Erechim.
Então, dos outros hospitais devem ter havido afastamentos, mas a grande maioria eu tenho certeza que foram nos 2 hospitais aqui de Erechim. Então, são profissionais que às vezes saem da linha de frente por 15 ou 20 dias, dependendo dos casos. Nos mais tranquilos, eles ficam pelo menos 15 dias afastados. Isso sobrecarrega os outros profissionais que estão lá, cansados. Tem gente trabalhando 18 horas, às vezes trabalhando 24 horas, num ambiente de medo, de risco, onde todo mundo sabe que no hospital é o local onde nascem pessoas e morrem pessoas. Mas todos os profissionais de saúde também são humanos, também têm familiares, às vezes internados, às vezes perderam familiares pelo Covid, perderam colegas pelo Covid, e isso também faz com que a pressão psicológica seja maior nesses profissionais. Felizmente, talvez, Sandra, o que a gente vê é que o afastamento ele não é também tão longo. Eu acho que esse impacto ele é a cada 15 dias realmente, porque o que a gente via? O Santa Terezinha tinha em torno de 60 pessoas afastadas até a semana passada. Hoje já são cerca de 30, porque elas vão saindo e felizmente outros não estão se contaminando na mesma velocidade. Os profissionais de saúde atenderam o mesmo perfil epidemiológico que toda a comunidade. Nas últimas 3 semanas, onde houve uma explosão de casos, também refletiu nos profissionais de saúde. Em muitos casos a gente também sabe, e isso tem sido feito campanhas dentro dos próprios hospitais, que os profissionais se cuidam muito dentro do hospital e dificilmente lá dentro eles estejam se contaminando. Então também está acontecendo um relaxamento dos profissionais de saúde fora do seu ambiente de trabalho. E é isso que tem sido fortalecido, esse pedido de cuidado, tanto aos profissionais de saúde, pela importância que eles têm, são indispensáveis hoje. Não se imagina um hospital sem técnicos, sem sanificadoras, sem enfermeiras, mas hoje muito mais. Então o cuidado que tem que se ter com eles para que a gente evite esses afastamentos e consiga mantê-los na linha de frente é importante, porque vemos a própria prefeitura hoje, Sandra, tentando contratar 4 técnicos, 2 enfermeiras e 2 médicos de forma emergencial para trabalhar no Covid e só conseguiram os técnicos. Enfermeira, mesmo que tenha banco de concursados, não se conseguiu preencher as 2 vagas ainda. E médico, nenhum médico apareceu para se sujeitar a trabalhar no Covid. Então nós vamos ter que sim cuidar mais dos nossos cuidadores, talvez testar mais, talvez dar um apoio psicológico mesmo, às vezes, um trabalho de treinamento contínuo, para mostrar a importância deles, para deixá-los capacitados, oferecer os materiais adequados para trabalho e principalmente conscientizar a comunidade de que a gente tem que preservar os casos, a gente tem que preservar os cuidados com a saúde para não fazer com que todo mundo procure o hospital ao mesmo tempo, causando lá um distúrbio tanto nos profissionais de saúde como na própria rede de atendimento. Porque se estourarmos a capacidade de atendimento, infelizmente vamos ter que começar a escolher quem vai para uma ETI, quem vai para um respirador. E falo mais, Sandra, hoje não temos dificuldade nas áreas hospitalares de ampliar leitos, por exemplo, para atendimento. Sim. Mas teremos problemas de conseguir um intensivista, de conseguir um fisioterapeuta que mexa no respirador. E é isso que está nos preocupando realmente, porque nas buscas que têm sido feitas, inclusive atualmente, não tem se encontrado profissionais à disposição do mercado para trabalhar em frente ao Covid. Então a importância mais forte ainda de cuidar de quem está hoje trabalhando à frente, dando o suporte necessário para que a gente consiga aí, até a chegada das vacinas, que a gente espera que seja breve, Amém. Ter uma tranquilidade para todos os profissionais e para a comunidade também, né? Verdade. Rafael, bom, competência para estar à frente do hospital você tem, acho que foi uma excelente escolha. Já o conhecemos há muito tempo, sabemos o teu potencial, mas também a gente sabe que é importante todos colaborarem. Com Ninguém certeza. administra sozinho. Não. E a gente deseja sucesso nessa nova empreitada e que seja profícua a tua passagem pelo hospital novamente. Muito obrigado, Sandra. Agradeço mais uma vez aqui o espaço na TV Erechim, dizer que é com grande expectativa que estaremos lá dia 1º, mas não posso deixar também de agradecer aqui a tranquila transição que tem sido feita, sendo importante que se diga na figura do diretor executivo atual, Hélio Bianchi, do diretor administrativo, Márcio, e de todos os funcionários lá, porque sabemos a capacidade de todas e o respeito que tem sido tratado essa transição é justamente para não deixar a comunidade com qualquer risco de falta de atendimento, de falta de suprimento, para que a gente possa continuar prestando esse atendimento de qualidade à nossa comunidade. Obrigado mais uma vez e a gente vai estar sempre à disposição, contando com o apoio da comunidade na gestão do Santa Terezinha, com certeza. Obrigada.